Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo. Nós vamos começar esta noite uma série de sermões aqui no livro do profeta Joel, sermões expositivos. É um livro pequeno, teremos a oportunidade de, como igreja, ler e aprender a respeito desta palavra. Joel, capítulo 1, acompanhe a leitura. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele será tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Vamos orar. Deus amado, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Abra o nosso coração, Deus, nesta noite, e que a tua palavra encontre lugar, Deus, naqueles que nesta hora estão ouvindo, Deus, esta mensagem. Que o Senhor possa entrar, Deus, em cada coração, em cada lar, trazendo, Deus, aquilo que o Senhor deseja, Pai, para cada coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Joel é um livro que nós não temos a data exata na qual ele foi escrita. Alguns entendem que a data é uma data mais antiga, antes do exílio babilônico. Outros entendem que
A profecia de Joel é mais recente, é depois do exílio, é depois do cativeiro. A maioria concorda com essa segunda possibilidade, de uma data mais tardia. João Calvino, quando comenta aqui esse texto, ele diz que isso não tem tanta importância no caso da profecia de Joel. Talvez em alguns livros sim, mas neste caso aqui, a data não sabermos a data exatamente não vai interferir na nossa compreensão da mensagem. O que nós sabemos é que Joel ele profetizou ao reino do sul, a Jerusalém. O seu nome significa o Senhor é Deus. A mensagem do livro é uma mensagem extremamente atual. Não tem como você ler o livro do profeta Joel e não olhar para a sua vida, e não olhar para a sua realidade. É impressionante, meus irmãos, quando lemos esse livro, e se você o fizer agora e olhar para este momento de pandemia que nós estamos vivendo, você vai dizer, não, Joel escreveu para os nossos dias. Joel escreveu para este tempo que nós estamos vivendo. Essa talvez seja a impressão. Mas a verdade, meus irmãos, é que o livro do profeta Joel, ele aponta para duas realidades, uma realidade presente e uma realidade futura. Joel está falando tanto para as pessoas daqueles dias, para o povo que estava vivendo ali em Jerusalém naqueles dias, mas também Joel está falando numa perspectiva escatológica. É interessante, meus irmãos, que no livro ele vai apontar para o fim dos tempos, ele vai apontar para o juízo final. Há coisas escatológicas aqui, meus irmãos, na profecia de Joel. Por isso que quando nós lemos o texto, algumas vezes também pode causar a nós algum tipo de confusão. Porque ao mesmo tempo que ele está falando para aquele público, naquele momento, ele está falando também de coisas que ainda vão acontecer no futuro. Coisas que têm a ver com o fim dos tempos. Em resumo, meus irmãos, a mensagem é uma mensagem de julgamento de Deus para aquela nação e um chamado de Deus ao arrependimento, ao quebrantamento e à conversão. E também o anúncio da misericórdia de Deus, ou seja, diante de tudo isso, clamem e o Senhor os ouvirá. Clame e o Senhor os responderá. Muito bem, meus irmãos, tendo então esse entendimento da mensagem do livro, do autor, da profecia, eu quero começar a compartilhar com os irmãos nesta noite, aqui no primeiro capítulo, o capítulo que nós lemos. No primeiro versículo diz assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A palavra não é a palavra de Joel, é a palavra do Senhor. O texto começa assim: palavra do Senhor. É bom que você entenda isso. Deus fala através dos seus servos. Não é o pastor que está falando, é o Senhor quem está falando. Não é o profeta quem está falando, é o Senhor quem está falando através do profeta. Deus se revela através dos seus servos. Porque se for a palavra de Joel ou se for a palavra do pastor, nós não temos garantia nenhuma de que vai acontecer, de que realmente é algo confiável, mas meus irmãos, se for a palavra de Deus, nós temos que estar atentos. Isaías capítulo 55 diz que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, ela prosperará naquilo para que o Senhor a designou. O que nós temos aqui, portanto, é a palavra do Senhor, e você precisa entender isso. Você precisa entender o tempo, você precisa entender a história, você precisa entender os acontecimentos, não de acordo com os homens, mas de acordo com Deus. E eu pergunto para você, hoje, quando você olha ao seu redor, tudo isso que nós estamos vivendo, como é que você interpreta este tempo? E nós temos muitas interpretações, políticas, filosóficas, ideológicas, tem gente brigando por isso, tem gente se matando por isso. Como que você interpreta o tempo que nós estamos vivendo? Com quais lentes você vê a história? Meus irmãos, nós devemos ver a história à luz da palavra de Deus.
É a palavra do Senhor que traz revelação, que traz entendimento, que traz compreensão. A cegueira que nós temos hoje diante de nós, meus irmãos, é porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Paulo diz aos Coríntios que nós falamos coisas espirituais aos espirituais. Quem não é espiritual não entende. Muitas vezes quando você fala com o mundo não entende. Por quê? Porque isso parece loucura para o mundo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Portanto, aqui nós temos a palavra do Senhor. E quem é do Senhor vai entender essa palavra, vai receber essa palavra, vai recebê-la com temor e tremor diante do Senhor. Assim então Joel começa a profecia. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. No versículo 2 ele diz assim: ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Nós somos convidados, meus irmãos, a uma reflexão, assim como aquele povo estava sendo convidado. Joel está dizendo: olhem para o que está acontecendo neste momento. Já aconteceu isso em algum outro momento? Quando eu penso nessa pandemia que nós estamos vivendo, meus irmãos, eu fico me perguntando: já houve momento assim? Houve, mas talvez a nossa geração não tenha conhecimento disto. O que estava acontecendo com Jerusalém, com Israel, era a mesma coisa. O que eles estavam passando era algo, meus irmãos, inédito. Joel está dizendo: busquem aí, junto aos velhos, que é quem tem mais conhecimento, mais história para contar, veja se eles se lembram de dias assim, de momentos como esse. Meus irmãos, nós precisamos refletir nos acontecimentos que estão ao nosso redor. Mas no versículo 3 ele diz assim: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que está acontecendo você precisa passar adiante. E aqui nós somos colocados diante de algo muito importante, meus irmãos. Existe uma pedagogia na história. Deus está nos ensinando cada ato de Deus na história. Cada momento que nós vivemos aqui é um aprendizado. Nada é por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Alguém disse assim que a história é o palco das grandes intervenções de Deus, seja para manifestar a sua graça, seja para manifestar o seu juízo. Sendo assim, a história, ela precisa ser aprendida. Eu fico imaginando, olhando para o tempo que nós estamos vivendo, talvez lá na frente, nós vamos contar isso aos nossos netos, alguns aos seus filhos. E é isto que Joel está dizendo: contem isso, narrem isto. O que está acontecendo hoje não pode ser perdido. Há uma lição aqui que precisa ser guardada. Nós precisamos entender que a história tem uma pedagogia. Jesus fez isso muitas vezes. Jesus, ele vai dizer assim, em determinado momento, aos seus discípulos: lembrem-se dos dias de Noé. Ele olha lá para trás, para a história, e diz: lembrem-se do que aconteceu com Noé e com aquela geração daqueles dias. Será do mesmo jeito quando o Filho do Homem voltar. O povo vivia de qualquer jeito, o povo vivia sem compromisso, o povo não queria Deus, o povo se casava e dava-se em casamento até o dia que veio o dilúvio. E Jesus está falando: assim será também quando o Filho do Homem voltar. Isaías lembra o povo de Israel na sua profecia a respeito do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ele vai dizer: olha, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Ele lembra a destruição de Sodoma e Gomorra para dizer ao povo de Deus: olha, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não nos abandonou, porque se Ele tivesse nos abandonado, nós nos teríamos tornado como aquelas cidades.
A destruição teria chegado sobre nós. Portanto, meus irmãos, a história nos ensina, quando você olha para trás, você aprende. E o que nós estamos vivendo hoje servirá de aprendizado lá na frente também. No versículo 4 diz assim, Joel continua, e aqui ele vai mostrar para nós o que estava acontecendo. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, no povo, era uma terrível praga, uma praga de gafanhotos, invadiu a nação. Recentemente nós tivemos aqui no nosso país situação parecida, e próximos a nós aqui também tivemos situações destas nuvens de gafanhoto. Não é algo muito comum, nós que vivemos aqui na cidade não estamos tão acostumados com essa realidade, mas hoje já temos acesso a como que funciona a informação a respeito dessas nuvens de gafanhotos. É algo assim, meus irmãos, impressionante. Moody, ele vai dizer que havia cerca de 80 espécies de gafanhoto lá no Oriente Médio. E aqui, Joel, ele fala sobre 4 espécies de gafanhotos: cortador, migrador, devorador e destruidor. O que estava acontecendo aqui não é uma parábola, é importante que eu diga isso, é algo real. Houve sim uma praga na lavoura, nos campos, nas plantações, nos animais, trazendo morte, trazendo destruição. Era isso que estava acontecendo. E é para isso que o profeta está dizendo ao povo: olhem para o que está acontecendo. E no versículo 5 ele diz assim: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. A despeito de tudo que estava acontecendo, meus irmãos, uma grande destruição, o povo estava vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem se deixar afetar no seu íntimo, no seu coração, por aquela situação. E eu fico imaginando aqui alguns ainda se escondendo em bebida. Por isso que ele diz: ébrios, despertai e chorai. Alguns fogem na bebida, outros fogem na televisão, outros fogem nas compras, fugas da realidade, para não perceber ou entender o que está acontecendo, a ação de Deus, o agir de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, assim como naqueles dias, as pessoas estão vivendo assim, com total indiferença. Total indiferença. Joel está dizendo: ébrios, despertai. No versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e tem os queixais como de uma leoa. Joel aqui está dizendo que o que aconteceu ali, aquela praga de gafanhotos, meus irmãos, é como um exército. O cenário é de guerra. E se você pensar em uma guerra, guerra traz o quê? Destruição. O pós-guerra é cenário de morte, de destruição, de luto. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Os gafanhotos trouxeram morte, destruição, choro. Quais as consequências? Versículo 7. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Versículo 10, o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou. Versículo 11, envergonhai-vos lavradores, uivai vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque pereceu a messe no campo. Versículo 12, a vide se secou, a figueira murchou. Versículo 17, a semente mirrou debaixo dos torrões, perdeu-se o cereal,
Tudo aqui, meus irmãos, é uma descrição vívida daqueles acontecimentos. É quase que uma história de terror. Talvez enquanto eu leio, enquanto você lê o texto, você comece a imaginar que situação terrível estava a nação, quanta destruição, quanta morte, quanta desolação. O que aconteceu aqui não é diferente do que acontece muitas vezes na história. Quantos terremotos trazem destruição, tsunamis, tempestades? Acho que você já deve ter visto, não é muito incomum no nosso país, graças a Deus não temos esses problemas de terremotos e tsunamis, mas temos os nossos problemas também, temos os nossos desabamentos, casas soterradas, famílias inteiras morrendo, comunidades sendo aí destruídas, desastres ecológicos, como o que vimos não há tanto tempo, ali em Minas Gerais, ou mesmo nessas chuvas que caem e que alagam a casa da pessoa, o comércio da pessoa, e ela perde tudo. Meus irmãos, não importa, desastre, ele vai trazer cenário de destruição, de dor, de morte, de sofrimento, seja ele qual for. No caso do povo de Israel, era essa praga de gafanhotos. Mas durante a história, muitas outras situações podem aparecer. E talvez você já tenha passado por isso na tua vida. Talvez você já tenha enfrentado um momento assim. Aliás, o momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, não é esse momento. Essa pandemia que nós estamos vivendo não pode se comparar àquilo que Israel viveu nos seus dias. Quantos mortos, quanta desolação, quanto sofrimento, quanta angústia. E as coisas vão afetando, uma vai afetando a outra. Os problemas sociais vêm junto, desemprego, fome, miséria. Tudo isso fazendo parte daquilo que é o primeiro mal, que é a pandemia, que vai trazendo outros males consigo. E o cenário que nós estamos vivendo qual é? Choro, luto. Todo dia recebemos uma notícia de alguém que partiu, ou de alguém que está doente, ou de alguém que está com a sua situação complicada, ou acompanhamos pessoas que estão na luta pela vida contra essa enfermidade. Meus irmãos, não tem sido fácil os dias que nós estamos vivendo. O que fazer diante de tudo isso, meus irmãos? Joel, no versículo 8, ele diz assim: lamenta com a virgem, e olha o que ele está dizendo. O que o povo deveria fazer? Chorar, lamentar, assim como a virgem que, pelo marido da mocidade, está cingida de pano de saco. A imagem é de uma virgem, alguém que vai casar, e que agora perdeu o seu marido, perdeu o seu companheiro, ou alguém que está casado e perdeu o seu companheiro, uma viúva, agora desamparada, agora triste, agora sozinha. Mas, meus irmãos, olha o que diz o versículo 18: como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Espera lá, o texto está dizendo que o gado está gemendo. E aqui eu queria chamar a tua atenção. Os homens estão sofrendo, estão chorando, e os animais e a natureza também. Pastor, mas a natureza sofre? A natureza padece? A natureza geme? Leia o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Por conta do pecado, todos nós, aqui nessa terra, estamos debaixo do sofrimento. Como consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, e isso vem sobre a natureza também. Olha o que o homem faz com a natureza.
desmatamento, poluição, a ganância, a crueldade do homem, poluindo os rios, desmatando os campos. E o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que o gado está gemendo, o gado está sofrendo. Eu creio que isso pode nos dar uma boa consciência ecológica, coisa que, infelizmente, nós temos talvez muito pouco, porque quando nós pensamos em sofrimento, pensamos apenas no sofrimento humano. Sim, há o sofrimento humano, mas a natureza também está sofrendo. A consequência vem também sobre a natureza. E ainda, no versículo 9, ele diz assim: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes do Senhor estão enlutados. Meus irmãos, não haveria como o culto não ser afetado, a adoração não ser afetada. Diante deste cenário, e lembrando que em Israel o culto era com ofertas, sacrifícios diante do Senhor, ora, se está tudo destruído, se a miséria, a pobreza, a destruição chegou na terra, não há também nada a oferecer diante do Senhor para o culto. Os sacerdotes estão de luto, a oferta de manjares foi cortada, os cultos foram suspensos em Israel. O que sobra aqui para os ministros é o luto, é o choro. Mas é interessante que Joel, meus irmãos, veja, ele está preocupado com as pessoas, com os animais, colocando tudo isso, mas ele está colocando aqui também a questão espiritual como algo importante e necessário, porque diante de tudo isso nós poderíamos pensar assim: bom, o mais importante numa situação como essa é comer, é beber para não morrer, é a subsistência. Sim, isso é importante, mas como fica o culto? Como fica a adoração? Ficaria em segundo plano? Não, Joel está dizendo, a casa do Senhor está de luto. O povo precisa compreender isso, precisa sentir a falta do culto, a falta da adoração, a falta de Deus. Porque no final de tudo isso, meus irmãos, o não poder cultuar representava para o povo o distanciamento de Deus. E não há nada pior na nossa vida do que quando nós estamos distantes do Senhor. Talvez faltar o pão, faltar a comida seja suportável, mas com certeza, meus irmãos, faltar o Senhor, faltar Deus na nossa vida, isto não tem como substituir. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas Ele vai acrescentar. Eu pergunto para você, nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez um tempo muito parecido com esse aqui de Joel, os cultos também nos têm sido tirados. Já há mais de um ano a igreja voltou aos cultos, mas com restrição. E agora de novo não podemos nos reunir presencialmente, apenas online. O que, embora nos alimente, mas não é o culto que nós queremos, desejamos e devemos prestar ao Senhor. Mas eu pergunto para você, meu irmão, será que você tem sentido falta do culto? Talvez as pessoas nesse tempo estão tristes porque perderam o seu emprego, tristes porque perderam a sua renda, tristes pelas mais diferentes razões, mas talvez não derramaram uma lágrima porque não podiam ou porque não podem estar na presença do Senhor. Talvez o não poder estar na casa do Senhor para muitos não os afetou em absolutamente nada. O luto é sobre o povo, é sobre a terra, é sobre os animais, é sobre os ministros, é sobre a igreja. Este é o tempo
que Joel está profetizando. E diante de tudo isso, meus irmãos, ele diz assim, observe o versículo 13: Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai. Ministros do altar, vinde. Ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa de vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. Versículo 14: Promulgai um santo jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, e façam o quê? Clamem ao Senhor. Eu pergunto para você, o que estava acontecendo aqui era algo natural? Era um problema ali, uma circunstância da natureza, uma praga que veio, sei lá, por uma série de razões que poderiam ser explicadas simplesmente? Meus irmãos, o entendimento do profeta Joel e da parte do Senhor, ele está dizendo isso, que não. O que estava acontecendo ali, meus irmãos, tem a ver com o Senhor. O Senhor está disciplinando o seu povo. E é por isso, meus irmãos, que Joel está dizendo: clamem ao Senhor, e a começar pela liderança, e não apenas os líderes. Ele diz, os anciãos e todos os moradores da terra. É necessário haver um momento de clamor, de oração, de súplica, de arrependimento. Não é tempo de festa. Eu queria chamar a tua atenção para isso. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo de alegria e tempo de choro. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de festa e tempo de pranto, tempo de luto. A maioria de nós tem muita facilidade com o tempo bom, com o tempo de festa, de alegria, de abraçar. Mas nós temos muita dificuldade com o tempo adverso. Até aceitar isso, meus irmãos, para nós é difícil. Ele está dizendo aqui, o tempo é tempo de luta, é tempo de choro. E ele está falando isso porque o povo não estava fazendo assim. A despeito de tudo que está acontecendo, o povo continua na sua vida, na sua religiosidade distante de Deus e da palavra de Deus. Se o Senhor nos convida, meus irmãos, ao arrependimento, devemos nos arrepender. Se Ele nos coloca num tempo de luto, devemos chorar. Chegará o tempo da alegria, mas agora o tempo é o tempo de choro, é o tempo de dor. E nós devemos passar por isso e entender isso. E ele dirige então essa palavra: clamem, clamem. E ele mesmo se coloca, no versículo 19, ele diz: a ti clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. João Calvino, comentando esse versículo, ele vai dizer que, como o povo não atendeu ao chamado de Joel, ele mesmo se colocou na presença do Senhor para clamar. É como se aquele povo estivesse surdo à palavra do Senhor. E eu pergunto para você, meus irmãos, será que o tempo de Joel é diferente do nosso tempo? Será que tudo o que aconteceu naqueles dias e mesmo a atitude do povo é diferente dos nossos dias? Olhe para o mundo que nós estamos vivendo, olhe ao nosso redor. Um ano de pandemia, meus irmãos, como está o coração do povo? Será que o povo se converteu? Será que o povo se arrependeu? Será que o povo reconheceu os seus pecados, as suas misérias? Será que todo esse tempo fez com que as pessoas mudassem o seu coração, o seu comportamento? Parece, meus irmãos, que não. Parece, meus irmãos, que, a despeito de tudo isso, muitos ainda continuam vivendo do mesmo jeito. E eu concluo a palavra desta noite, o estudo desse primeiro capítulo, meus irmãos, com 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira, nós temos que entender que Deus é soberano, ou seja, Deus está no controle de tudo, nada é por acaso.
O Deus que vai enviar, e o texto vai dizer isso no capítulo 2, quem enviou os gafanhotos foi Deus. Não foi acaso, foi Deus. A praga vinha de Deus, era juízo de Deus ao povo. E Deus não faz isso porque Ele é um Deus mau. Não, meus irmãos, pelo contrário, Ele quer o melhor do seu povo. Ele quer mostrar para o seu povo a realidade. Quando nós pensamos na vida, meus irmãos, só diante da morte, e o escritor ao Eclesiastes diz isso, é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na festa a gente não pensa, a gente não reflete. No luto, a gente pensa na transitoriedade da nossa vida, na fragilidade da nossa vida. Quem somos nós? Tudo aquilo que nós temos e nos apegamos, bens, dinheiro, casa, carro, o que é isso? Tudo isso vai passar. Tudo isso fica aqui. Tudo isso não tem valor nenhum diante daquilo que realmente tem valor. Por isso Deus permite muitas vezes que coisas aconteçam na nossa vida, e é o que estava acontecendo aqui com o povo, para que o povo fosse levado ao arrependimento. Deus estava no controle, Deus é soberano. A segunda lição, meus irmãos, o pecado atrai o juízo divino. Não pense que Deus, Ele não está atento ao que está acontecendo aqui. No versículo 15 do capítulo 1, ele fala sobre o dia do Senhor. E aqui é quando Joel fala do tempo futuro, porque ele está falando sobre o dia terrível. O que estava acontecendo ali era apenas, meus irmãos, uma amostra muito pequena, quase insignificante do que vai acontecer um dia. O juízo de Deus virá sobre este mundo, sobre todas as nações, sobre todos os homens. Abram os olhos para isso. Deus está nos céus, Ele está vendo tudo o que acontece aqui na terra. E o Deus justo há de fazer justiça. O grande dia do Senhor, o dia do juízo final, virá. Por isso se arrependam enquanto há tempo, por isso clamem ao Senhor. É isso que o texto vai nos chamar, para esse arrependimento, para essa transformação. Deus, na sua misericórdia, está nos dando oportunidades para nos arrependermos. E por último, a última lição: o arrependimento humano é o caminho mais seguro, meus irmãos, para a misericórdia divina. Arrependimento. Eu queria deixar com você esta palavra, e que você pudesse reler esse texto e pensar nele durante esta semana. Na semana que vem nós vamos continuar o texto. Joel termina com a profecia do derramamento do Espírito Santo. Ele vai terminar, meus irmãos, com promessas grandiosas de restauração, de cura, de restituição. Mas o caminho para isso é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Deus está nos chamando, a todos, a essa nação, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, ao arrependimento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 a versículo 15, diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Deus da aliança, sempre presente e fiel, Ele diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos. O que você precisa é se chegar a mim, humilhado, arrependido, convertido e em oração, e eu vou sarar a terra. Eu creio que Deus pode sarar, meus irmãos, a nossa nação. Deus pode sarar esta terra. Nós precisamos clamar. Nós precisamos nos arrepender.
Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mostre aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Você sabe como está a tua vida, você sabe como está o teu coração, você sabe como está a tua caminhada até aqui. Reflita nisso nesta noite. E em nome de Jesus, que você possa atender a esse chamado do Senhor. Arrependa-se.